Deus seja louvado. Estou muito feliz, grato ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço à pastora Raquel pelo convite, pastor Ayrton, o nosso irmão, o Elton, isso, eu ia falar o Wellington. O Elton, Deus abençoe. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela companhia da minha esposa. Também está junto conosco a minha filha Beatriz e a minha filha caçula Manuele, e as duas mais velhas ficaram lá na igreja, trabalhando lá na igreja, né? A Gabriele e a Heloísa. Então, nós temos 4 filhas, né? E lá em casa, eu sou o último a falar, né? Deus seja louvado. Irmãos, Deus ministrou em meu coração, enquanto eu estava pedindo ao Senhor uma orientação para estar ministrando nesta noite. O Senhor me fez lembrar de um texto maravilhoso que está lá no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. A minha versão é a NVI, pode estar um pouco diferente de algumas versões, mas é o mesmo sentido, amém? Glória a Deus. Capítulo 2 do livro do profeta Zacarias, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi a seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. Cante e alegrem-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá
de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Glória a Deus. Até aqui, em nome de Jesus, feche os seus olhos por um minuto. Peça ao Senhor que Ele continue falando conosco, amém? Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuamos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, neste momento a qual a Tua palavra foi lida, e eu peço ao Senhor, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Toma-me nas Suas mãos, fale conosco, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, fale com cada um de nós, por intermédio da Tua santa palavra. Toma, Senhor, a minha vida, os meus lábios, e que o Teu nome seja glorificado uma vez mais nesta noite. Nós somos dependentes do Senhor e queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, nos orientar. E eu peço a Ti, em nome do Seu Filho Jesus, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e usa-me para o louvor da Sua glória. Amém e amém, Senhor. Deus seja louvado. Podeis tomar assento, amém? Glória a Deus. Deus seja engrandecido. Irmãos, o livro do profeta Zacarias, assim como o livro do profeta Ageu, tanto Ageu como Zacarias profetizaram no mesmo período. Deus levantou esses dois profetas, conhecidos como profetas menores, não porque eles tinham menos importância do que os demais, mas pela quantidade de que eles profetizaram ou do que está registrado nas Sagradas Escrituras. E esses dois profetas, o Senhor os levantou num período muito difícil da nação de Judá, dos judeus. Nesse período, a tribo, o povo de Israel estava divididos, haviam dois reinos, e nesse período que eles estão profetizando, o reino do norte, o que é conhecido como o reino de Israel, já não havia muitos israelitas nesse período, e somente o reino do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, que a capital era em Jerusalém, que permanecia ainda nesse período dos profetas Ageu como Zacarias, são conhecidos como os remanescentes, devido a tanto pecado que eles haviam cometido, e o Senhor, como punição, e como estava escrito na lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se eles transgredissem a lei do Senhor, o Senhor enviaria outra nação, e eles seriam escravos dessas nações. E o reino de Israel, que era Samaria, havia se contaminado com outros deuses. O Senhor permitiu que o império da Síria devastasse Samaria, a capital de Israel, e as 10 tribos que estavam em Samaria acabaram virando uma nação mista, porque eles acabaram se contaminando com outros povos que também era proibido pela lei de Moisés. E a tribo de Judá e de Benjamim, automaticamente a tribo dos levitas também, que eram responsáveis pelo culto, pela liturgia do culto no templo que estava em Jerusalém, permaneceu depois da queda
da queda de Israel, do reino de Israel, o reino de Judá ainda permaneceu por mais 100 anos de pé. Mas passados 100 anos da queda do reino de Israel, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, começaram também, através dos reis que se levantaram, a também desobedecerem a Deus. E uma das leis que eles começaram a quebrar foi do ano sabático. Não só essa lei, mas também eles começaram a adorar outros deuses. Alguns reis que se levantaram levaram o povo à idolatria, e por isso Deus foi levantando profetas, e os profetas do Antigo Testamento que Deus levantava era exatamente com o objetivo de trazer a nação ao arrependimento, trazer a nação a se arrepender e voltar novamente a servir a Deus, a qual eles não estavam fazendo. Eles estavam até com a liturgia do culto, mas mesmo com a liturgia do culto e guardando alguns rituais que haviam na lei, eles também estavam na prática da idolatria e tantas outras coisas. Isso foi causando ciúmes em Deus e também uma ira diante do Senhor devido à situação que esse povo se encontrava. Então, Deus começa a levantar profetas. Se os irmãos lerem com atenção o livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias foi um dos profetas que profetizaram antes da queda de Jerusalém, durante a queda de Jerusalém e após a queda de Jerusalém. O livro de Lamentações de Jeremias, ele está escrevendo, e o próprio título, Lamentações, tem como um significado. A palavra lamentação é um lamento fúnebre, é alguém que está se lamentando pela morte, no velório de alguém. E o livro de Lamentações, o profeta Jeremias está se lamentando pela morte de Jerusalém, pela queda de Jerusalém, a qual havia sido profetizado pelo próprio profeta Jeremias, que se eles não se arrependessem e voltassem à santidade, à adoração a Deus, o Senhor levantaria os caldeus, e os caldeus seriam usados pelo Senhor como vara de correção para os judeus. E eles não deram crédito à palavra do profeta Jeremias. Assim como acontece nos nossos dias, quando alguém prega uma palavra, e esta palavra é uma palavra que vem para a igreja como uma palavra tentando trazer a igreja ao arrependimento, à santidade. Às vezes, muitos de nós não recebemos esta palavra, porque o que nós queremos de fato é uma palavra de que Deus está nos abençoando, de que Deus vai nos fazer prosperar. Mas é impossível Deus nos fazer prosperar se continuarmos no erro, na desobediência. E é por isso que muitas das vezes Deus vem com uma palavra mais dura, tentando trazer à sua igreja o conserto, a santidade, a se voltar inteiramente ao Senhor. E muitas das vezes nós não aceitamos. E agora, como pastor de igreja, nós passamos por isso, porque quando Deus nos dá uma palavra mais dura, o momento que estamos pregando, conseguimos ver a reação do povo que está sentado, e a reação de cara fechada, e muitas coisas, porque o povo não aceita. Mas quando é uma palavra que está dizendo de bênçãos, toda a igreja recebe. E nos dias do profeta Jeremias não era diferente. O profeta Jeremias pregava uma mensagem dura, dizendo ao rei de Judá que se eles não se arrependessem, os caldeus viriam. E eles não aceitavam esta mensagem do profeta Jeremias. No entanto que a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, diz que eles ficaram com tanta raiva do profeta Jeremias que o bateram no profeta,
prenderam ele e lançaram ele dentro de um calabouço por causa da mensagem que ele estava pregando. Enquanto ele sozinho pregava naqueles dias o arrependimento à nação de Judá, haviam mais uns 10 profetas que estavam profetizando bonança, profetizando que os caldeus não iriam invadir Jerusalém, que Jerusalém não seria destruída, mas que os judeus venceriam os caldeus e eles iriam prosperar. E aí o profeta Jeremias é usado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra naqueles dias que ainda encoa os nossos dias, onde Deus diz pela boca do profeta Jeremias, diante desses profetas que estavam profetizando bênção, quando Deus não estava prometendo bênção. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias abre a sua boca e ele diz para o povo: ai daquele que disser alguma coisa quando eu não estou dizendo nada. Ou seja, enquanto eles estavam profetizando para ganhar, o ser bem visto pela nação de Judá, profetizando bênção e vitória, mas Deus não estava naquela palavra, mas estava no sermão duro que o profeta Jeremias estava anunciando e trazendo o povo a arrependimento. E a Bíblia diz que eles não deram crédito, e aconteceu exatamente o que o profeta Jeremias havia profetizado. E o profeta Jeremias foi bem enfático na sua profecia, dizendo: se vocês não se arrependerem, os caldeus vão vir, vão entrar em Jerusalém, vão destruir a cidade, e toda a nação ficará 70 anos cativo na Babilônia. Durante 70 anos a cidade ficará deserta e assolada. E de fato aconteceu exatamente como o profeta havia profetizado. Eles não se arrependeram, não deram ouvido àquilo que Deus estava falando pela boca do profeta Jeremias. A Bíblia diz, e as Sagradas Escrituras deixam registrado o momento da queda de Jerusalém, a cidade santa. Foi tão inusitado a queda de Jerusalém que quando Jeremias está se lamentando no livro de Lamentações, ele escreve algumas coisas como que se chocado com a queda da cidade. Ele chega a dizer: a cidade que outrora era muito populosa. Em outras palavras, ele estava dizendo a cidade que antigamente era forte. E ele chega a dizer em alguns momentos que ninguém imaginava que a cidade poderia ficar do estado que estava. Porque quando os caldeus sitiou Jerusalém, eles invadiram Jerusalém por 3 vezes. E na terceira vez que os caldeus entram em Jerusalém, eles derrubam os muros, eles colocam por terra o templo que era o mais sagrado que os judeus tinham, aonde a glória de Deus se manifestava, onde eles cultuavam a Deus, invocavam o nome do Senhor em adoração. A Bíblia diz que pela terceira vez que os caldeus invadem com a liderança de Nabucodonosor, eles destroem o templo, saqueiam o templo, levam tudo aquilo que era revestido de ouro, as taças que ali eram usadas, e nesta invasão é o momento que a arca foi perdida, e até os dias atuais nunca mais ninguém soube o paradeiro da arca da aliança. Talvez até porque Deus saberia que se a arca estivesse ainda existindo, imagina a idolatria que não estariam fazendo. Se fazem tanta idolatria com outras coisas, imagine com a arca verdadeira. Por isso que eu acredito que no momento que os caldeus invadem, começam a saquear e queimar o templo, a arca desaparece. A cidade fica totalmente devastada e os caldeus começam a transportar
aqueles que eram da linhagem mais nobre, para a Babilônia, e lá ensinaram uma nova cultura, a cultura dos caldeus. E aí entra nesse contexto o profeta Daniel, os 3 jovens, que eu não quero agora entrar nesse detalhe, que são levados à Babilônia, e o rei tenta introduzir a cultura babilônica na mente desses jovens, e eles rejeitam e mantêm a sua identidade de judeus. E a Bíblia diz que, pela narração do livro de Lamentações, a cidade ficou totalmente devastada. Jeremias escreve, e parece que ele está andando pela cidade, pelas ruínas que a cidade ficou, e se lamentando. Não havia mais alegria na cidade. Ele diz que os jovens não se alegravam, não cantavam mais. Os velhos não cantavam, os jovens não se alegravam, as virgens estavam sendo abusadas. Ele começa a dizer que eles, para até beber água, eles tinham que comprar ou trocar pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho das suas mãos, para ter um copo d'água. Havia nesse período muito sofrimento, muita doença, muita injustiça social. E isso ficou durante 70 anos. A cidade totalmente devastada. E quando se completa 70 anos, alguns estudiosos, historiadores, acreditam que o próprio profeta Daniel, já idoso, não era mais a Babilônia, mas a Babilônia já tinha caído, e os medos e os persas haviam assumido, e agora o grande líder de todo o império era o rei Ciro. O rei Ciro, a qual o profeta Isaías havia profetizado mais de 100 anos antes de ele nascer. O profeta Isaías havia dito acerca da restauração de Israel, e como Deus ia levantar o seu ungido. Ele chama Ciro de seu ungido, e fala exatamente o nome deste rei 100 anos antes de ele nascer. Aleluia. Ele diz pela boca do profeta Isaías: levantarei o meu ungido, Ciro, e ele daria libertação do povo judeu. E acredita-se que quando os medos e os persas invadem Babilônia, conseguem destruir, vencer a Babilônia, passado-se algum tempo, Daniel começa a mostrar as profecias do livro de Jeremias ao rei Ciro, dizendo: olha, Deus falou de você, e disse que era você que daria a liberdade ao nosso povo. E com isso, Ciro começa a dar liberdade aos judeus para que retornassem a Jerusalém e iniciasse uma reconstrução, um novo começo. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Nós também temos um ungido, e o nosso ungido não é Ciro, mas é Jesus Cristo. E esse rei, que não é só rei, é rei dos reis, é Senhor dos senhores, ele também nos libertou da escravidão, nos libertou do império das trevas. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o Senhor nos transportou, Ele nos libertou. E assim como Deus fez com o povo quando estava no Egito, que Deus desceu no Egito e transportou o povo do Egito para a terra que mana leite e mel, da mesma forma Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o Senhor nos libertou e Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos pegou e nos transportou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses dizendo: Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de homem. Como homem ele foi mais, se humilhou mais ainda, ele foi até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, oh glória, a morte não pôde prendê-lo, ele ressuscitou.
e a Bíblia diz que na sua ressurreição, na sua morte, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e na sua ressurreição ele matou a morte, derrotou a morte, e não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos salvos, libertos, a morte não tem mais domínio sobre nós, as trevas, o diabo não pode mais nos segurar, somos livres, aleluia. Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, e aquele que nos escravizava, o diabo, aquele que tinha o poder da morte, como diz o livro de Hebreus, foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus o derrotou, e a Bíblia diz que o Senhor, além de o derrotá-lo na cruz, oh aleluia, a Bíblia diz ainda em Colossenses que ele despiu todos os principados e potestades nas regiões celestiais. O que isso significa? Significa que Jesus deixou a glória dele como rei, ele entrou neste mundo, ele derrotou as trevas, derrotou Satanás, derrotou a morte, e ele voltou para a glória, como diz o Salmo 24, aleluia, que é uma alusão de quando Jesus está entrando no céu após a sua ressurreição, aonde os anjos estão ali e começam a bradar: abrem as portas às suas cabeças para que entre o Rei da Glória, aleluia, abram as portas às vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E alguém lá dentro grita: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, aleluias. Ele entra como vencedor, ele sai. A imagem que a Bíblia nos dá é de um rei que sai para uma guerra, e depois de conquistar a vitória, ele está voltando para o céu. Quando os discípulos estão olhando Jesus subir, e a nuvem oculta, é o momento que ele está entrando de novo. E aí Paulo escreve aos Efésios: aquele que desceu é o mesmo que subiu, aleluia. E ele subiu, levando cativo o cativeiro, aqueles que estavam nas regiões, no seio de Abraão, como Jesus diz, ele leva o paraíso ao terceiro céu. E ele diz assim: e distribuiu dom aos homens, distribuiu dons aos homens, e ele derrotou. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para que pudéssemos ser justificados, e ele cancelou tudo aquilo que era contra nós, e despiu. A palavra despir que Paulo usa é uma palavra militar, dizendo que o Senhor, ele desarmou Satanás na cruz. Quando nós lembramos da cruz, irmãos, não é para ficar com dó, mas é para se alegrar, porque na cruz Jesus derrotou todos os nossos inimigos e despiu, desarmou. Escute isso nessa noite: o diabo não tem arma contra a igreja. Tem crente que fica apavorado, mas quando eu leio esse texto em Colossenses, eu vejo o nosso adversário não tem arma contra a igreja, porque Jesus desarmou, despiu. Agora a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosíssimas em Deus. Agora deixa eu voltar aqui. Que eu estava meditando sobre esse texto e comparando com o que Cristo fez por nós. Quando Cristo nos libertou, nós temos também uma oportunidade de um novo começo. Não importa como foi o nosso passado, importa o que vai ser daqui para frente com Jesus. Paulo diz isso aos Filipenses, se eu não estou enganado.
Ele está falando da vida eterna, da coroa. E chega o momento que ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ao prêmio da minha vocação. Assim como Ciro foi o libertador deste povo, quando derrota os caldeus, dá carta a todos os judeus, assim também aconteceu conosco. E desde quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos construindo uma nova história. Eu costumo dizer lá na igreja, quando se fala do Evangelho e do novo nascimento, o novo nascimento literalmente é esquecer das nossas cosmovisões. Porque até o momento que nós chegamos até a Cristo, nós temos as nossas verdades, que aprendemos nas escolas, aprendemos com os amigos, dentro de casa. Mas quando nós conhecemos a Cristo, tem que deixar toda essa cosmovisão de lado e abraçar a cosmovisão de Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma nova vida. Agora nós temos uma verdade absoluta que é Jesus. O mundo prega, o mundo ensina que aquilo que talvez é pecado para você não é para outra pessoa, porque ela tem uma outra visão, só que a Bíblia diz, o que é pecado para todo mundo. E é por isso que a nossa mentalidade tem que se renovar, para que nós possamos viver as promessas de Deus na nossa vida, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. E estamos nesta batalha, nesta construção. Buscando a Deus, tentando evoluir, crescer, prosperar. E assim os judeus, quando voltam para Jerusalém, libertos com a promessa de restauração de toda a cidade. A Bíblia diz no livro de Esdras que Esdras volta com a responsabilidade de reconstruir o templo. E quando nós lemos o livro de Esdras, nós vemos que Esdras começou exatamente a reconstrução do templo. É uma nova vida, um novo começo, tudo novo. E eles estão empolgados, reconstruindo o templo. A Bíblia diz que eles começam com o altar do sacrifício, porque eles estavam 70 anos sem cultuar a Deus na cidade santa, sem oferecer holocausto no lugar sagrado. E a primeira coisa que eles voltam a Jerusalém, e eles começam a planejar o que eles deveriam reconstruir, o altar do sacrifício. E a Bíblia diz no livro de Esdras que quando eles lançam os pilares para a reconstrução do altar, começa a se levantar oposição. E quando a oposição se levanta, aquela alegria contagiante que eles estavam com a volta para Jerusalém e ter um novo começo, uma nova história, começa a ser minada pela perseguição, por aquilo que os seus perseguidores começaram a introduzir na vida dos judeus. E a Bíblia diz que eles paralisam a obra, se acovardam, por causa dos levantes. Eles paralisam a obra. Eu abro parênteses aqui para falar algo, irmãos. Nós estamos findando mais um ano. Estamos num culto para
lançar uma palavra profética para o ano que se inicia, porque nós iniciamos o ano cheio de vigor, com tantos planos, tantos sonhos, mas quantos planos nós fizemos no começo ou no final do ano de 2022? E quando chegamos na metade de 2023, quantas coisas deixamos para trás e não lutamos por causa de alguma dificuldade, de algum levante. Tem pessoas que desistiram do ministério, desistiram de servir a Deus, de fazer o que sempre faziam, de pregar, louvar ou liderar, por causa de frustrações. Coisas que vão passar, porque a promessa que o Senhor tem para a igreja não é passageira, não é material, é eterna, aleluia, é duradouro, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que olhar para o Evangelho e ter essa certeza que a promessa que Deus tem para a sua igreja são promessas eternas. Então não importa, pode acontecer algumas coisas aqui no âmbito material, mas da minha fé eu não vou desistir, eu vou permanecer, porque é fiel e aquele que me chamou, Ele vai cumprir a sua promessa até naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Se a promessa dele foi salvar a minha casa, eu creio que até no último suspiro Deus pode salvar toda a minha casa. E eu posso dizer, como Josué, naquele dia que entrou na terra santa, ele chama todos os israelitas para uma reflexão e começa a pensar e dizer: vocês viram tudo que Deus fez para nós, você viu como que Deus nos trouxe até aqui, então agora eu quero propor para vocês um desafio. Se vocês querem servir a Deus, servir, aleluia, mas eu vou dizer algo, porque eu e a minha casa, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não desista, irmão. Talvez esse ano você desistiu de algo, mas Deus está te dando mais uma oportunidade. O ano de 2024 está se iniciando. Eu sei que você vai começar em todo vapor, mas eu quero que você lembre dessa mensagem no meio do ano, quando estiver findando o ano de 2024, para que você não desista, porque as promessas de Deus são maravilhosas. Glória, agarre nas promessas de Deus. Pastor, mas as lutas, as dificuldades, faça como Jeremias no livro de Lamentações, quando ele está passando pela cidade toda devastada, toda destruída, se lamentando com a cidade que estava arruinada, mas ele não se deixou abater. Ele sabia das promessas que Deus ainda tinha para aquele povo, e ele então começa a dizer no livro de Lamentações: eu vou trazer a minha memória o que me dá a esperança. Quando você estiver passando por uma dificuldade, lembre desta mensagem e traga à sua memória o que te dá esperança. E o que dá esperança? O que dá esperança é que ele prometeu, está registrado, que o novo céus e nova terra, aonde habita a justiça, está reservado para a sua igreja, para o seu povo. E ele diz no livro de Apocalipse: neste lugar não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. É para lá que nós estamos indo. É para lá que a igreja está indo. A embarcação chamada igreja não foi instituída na terra para apenas prosperar materialmente, não. A igreja está caminhando, o mundo está indo para o abismo, mas a igreja está triunfante, aleluia, caminhando para o novo céu e a nova terra, porque esta terra não é nossa, nós esperamos o nosso Salvador, que é Jesus Cristo.
Então se agarre nas promessas. Choramaia. Camanchore calabachui derrevia. La plovia stebe de orremi andar a sébia. Eu vim com uma palavra de Deus no meu coração. Eu quero liberar sobre esta igreja nesta noite. Eu fiquei ontem orando, pedindo graça. Ia para um lado, ia para o outro. Mas de repente Deus, eu já tinha fugido desse texto. Mas Deus levou de volta. E Deus começou a falar algo no meu coração. Uma palavra que será liberada nessa noite. Oh, glória! Quem crê, quem tem fé? Eu vim nesta noite como pregoeiro do Evangelho de Cristo. Com todo temor e temor diante de Deus, com uma palavra queimando em meu coração, que eu tenho certeza absoluta que neste ano de 2024, muitos vão viver esta palavra. E quando eu estava meditando, eu tomei posse, eu falei, Senhor, eu também quero viver esta palavra. Oh, glória! A Bíblia diz que eles estão parados. Passados-se 12 ou 15 anos que eles estão libertos. Preste bem atenção aqui, eu vou caminhar para o encerramento. Eles estão livres, como muito crente que está na igreja, já foi liberto, já aceitou a Cristo, mas não avança. Porque coloca limites nas coisas que Deus tem para ele. Ah, não dá, não, para mim não é para fulano, para mim não. Eles estavam lá libertos com a carta de liberdade, com toda a autoridade para reconstruir, mas por causa de alguns levantes, eles já estão 12 anos parados, não evolui, não cresce. Aí Deus tem que entrar no negócio. Aí é nesse momento que Deus levanta Ageu, e Ageu vem com a palavra. Começa a animar o povo. Não é tempo de vocês ficarem gastando, perdendo tempo com as suas mansões, suas casas, enquanto a minha casa está abandonada. Volte. E aí Deus começa a usar o profeta Ageu dizendo, está vendo esta casa? Ela não tem nem comparação com o templo de Salomão, que era todo revestido de ouro. E aí Deus usa o profeta para dar uma palavra que as pessoas usam fora do contexto, porque Deus disse usando o profeta, minha é o ouro, minha é a prata. Alguém usa esse texto achando que agora pronto, Deus é o dono do ouro, da prata, vai nos fazer rico. Deus estava dizendo para aquele povo que estava triste, porque aquele templo que eles estavam reconstruindo não chegava nem aos pés do templo de Salomão, que tudo no templo de Salomão era revestido de ouro, mas nesse período, por causa da pobreza, era um templo sem muito luxo, e eles estavam tristes. Os mais antigos que viram o templo de Salomão diziam, olha, esse templo aí não chega nem aos pés de Salomão, entristecendo os mais novos. Aí vem o Deus, usa o profeta dizendo, minha prata, meu é o ouro, a glória desta última casa será maior do que a primeira, a minha glória encherá esta casa. O que Deus está dizendo? Olha, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Se vocês estão admirados com o templo de Salomão, que era todo revestido de ouro, eu vou dizer uma coisa para você, nesta última casa, a minha glória estará lá dentro. E Deus estava dizendo, eu sou mais poderoso e mais valioso do que o ouro e a prata, e a minha glória que estará lá dentro. Aleluia. E há duas interpretações dessa profecia. A primeira, o nascimento de Jesus. O templo ainda, mesmo que havia sido reformado por Herodes, ainda não era comparado de Salomão. Mas aí nasce Jesus, o Messias, o Deus encarnado, o Deus homem. E o que Jesus faz? Jesus entra dentro do templo. Aí logo já lembra a profecia, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Porque a primeira tinha ouro, tinha prata,
Mas Deus não pisou lá dentro. A glória dele descia, mas não era Deus encarnado, como nos dias de Jesus, que ele entrou dentro da segunda casa. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! E esse mesmo Jesus está vivo e está aqui dentro deste lugar e dentro dos nossos corações. Aleluia! Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu começa a animar o povo, mas o povo mesmo assim não parece que ainda continua se lamentando, se vitimizando. Eu acredito que aqui não tem ninguém que fica se vitimizando. E se vitimizando, irmão. Ai, vida, oh céus, ai, como é difícil para todo mundo, irmão. Se não estou enganado, acho que foi Pedro ou João, escreve a sua epístola e diz: olha, essas tribulações que vocês estão passando, todos os nossos irmãos em todo o mundo também estão passando, e até coisas piores, mas estão firmes. E nós ficamos nos vitimizando: não vou, estou desanimado, estou parado. Aí não basta, aí Deus vem de novo, levanta Zacarias. E Zacarias, no capítulo 1, ele começa a ter visões. Quando chega no capítulo 2, é a terceira visão que o profeta Zacarias está tendo. E qual é a visão que o profeta Zacarias está tendo? Diz o texto que nós lemos, que ele vê um homem, provavelmente seja um anjo que ele está vendo, com uma fita métrica para medir. Preste atenção, eu encerro aqui. E vou liberar esta palavra encerrando aqui. E esse homem sai, se encontra com o profeta Zacarias nessa visão, e o profeta vai até ele e diz: o que você está fazendo aí? O que você vai fazer? Aí o homem diz para Zacarias: eu vou medir Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está em reconstrução. Eu vou medir. E o homem sai, à pressa, com um cordel de medir. E de repente, o anjo, acredita-se que é o anjo do Senhor que está dando a interpretação das visões que Zacarias está tendo, se aproxima de Zacarias. E esse anjo, nessa visão, Zacarias, ele contempla algo inusitado, irmãos, que eu fiquei relendo. Ele vê a ação de 3 anjos. Um era um anjo do Senhor, um que está com a vara com um cordel de medir Jerusalém, o outro que é o anjo do Senhor que está dando as revelações para Zacarias, e aparece um outro que vem até o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz assim para esse anjo que aparece: corre atrás daquele moço, que é o anjo que saiu para medir a cidade. Está entendendo isso? Corre atrás daquele moço e diga para ele que a cidade não vai ser murada. Vai ter abundância de pessoas e de animais. Não vai ter muro, porque o próprio Senhor vai murar essa cidade com fogo. E aqueles que tocaram na menina dos meus olhos vão ser castigados por isso. Era mais ou menos isso que o texto está dizendo. A cidade estava em reconstrução. Olha que coisa maravilhosa. O recurso que os judeus tinham eram poucos, e por isso que aparece o anjo com um cordel para medir, ou seja, tem limites. Vão medir porque o recurso é pouco, então não pode passar desses limites. Aí aparece o anjo do Senhor e diz para o autor: não, vai lá e fala, ó, não vai ter muro. O que Deus está dizendo? Não sei se já tem um irmão que já começou a entender. O que Deus está dizendo? Ó, fala para ele aí, ó, chega de limite. O que eu tenho para essa cidade, não haverá limite. Oh glória! E é exatamente o que nós fazemos, irmãos.
Nós terminamos um ano e começamos um ano novo, e começamos a planejar, tem um projeto de vida, e começamos a fazer planos segundo o que nós estamos vendo, olha, não, vamos até aqui, vamos tentar até aqui, mas o Senhor me deu uma palavra ao meu coração, e eu quero liberar nesta noite para esta igreja, aleluia. Se você tiver fé, você vai tomar posse. Talvez você está olhando para 2024, está limitando o seu ano, olha, eu vou segurar aqui, vai ser assim, olha, vamos, não, Deus está dizendo que este ano vai ser um ano de abundância, de crescimento, de prosperidade, porque o Senhor, aleluias, assim diz nesta noite, a palavra do Senhor é essa, aleluias, para a nossa vida, não haverá limite. Para de ficar limitando Deus na sua vida. Ah, não, meu irmão, nosso Deus não tem limites, como diz a palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 3, versículo 20, os planos de Deus são extraordinários, aleluia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, como disse o profeta Jeremias, a nação que estava totalmente devastada e cercada pelos caldeus, Deus chega através do profeta e diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não são de mal, mas de paz, para dar o fim que desejais. O futuro será próspero, de crescimento, em nome de Jesus. Quem toma posse? Oh, glória! Chorabaia, Amandaia, Churibicandarablácia. Ei! Vai haver crescimento no seu negócio, vai haver crescimento nesta igreja, vai haver crescimento no seu ministério, vai haver salvação na sua casa. O ano de 2024 será o ano que Deus pelejará por nós, Ele pelejará. Para de colocar limite. Glória, glória. O povo estava ali, o nosso recurso é pouco, vamos medir a extensão, os muros. Deus vem e diz: ó, não vai ter muro, a cidade não vai ser limitada. Oh, eu sinto tão forte esta palavra em meu coração, que na hora do meu almoço no serviço, quando eu estava preparando, eu falei: Senhor, eu quero essa palavra para mim, eu não quero só liberar lá não, eu quero para mim essa palavra. Oh glória, eu quero viver um ano sem limites nenhum. Senhor, o Senhor sabe as limitações que nós temos, o Senhor sabe os medos que nós temos, mas nos ajuda a confiar nesta palavra, nos ajuda a crer que esse ano o Senhor vai nos expandir. E Ele diz mais: além de não haver muro, não fique tranquilo, porque o nosso protetor será o próprio Senhor. Por quê? Porque Ele diz: eu habitarei no meio de vós, eu serei os muros de fogo, o inimigo não vai poder tocar. Se nós perseverarmos até o fim, o inimigo não vai tocar, porque o fogo do Senhor estará cercando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja, porque Ele habita no meio de nós. Churamaias, queplouvias. Eu vim aqui liberar uma palavra nesta noite, uma palavra de crescimento. Eu não sei, irmão, é a palavra que arde no meu coração, de crescimento. Ano de 2024 é o ano do crescimento. Oh glória, como diz o profeta Isaías capítulo 10, se eu não estou enganado, versículo 27, ele está falando de uma prosperidade sobre Israel, e ele diz assim: aleluia, a unção despedaçará o jugo, quebrará o jugo, a unção, aleluia. Agora olha que coisa maravilhosa, alguém lê esse texto e começa a achar que a unção que o profeta está dizendo é o óleo ungido. Vamos pegar o óleo, porque a unção despedaça o jugo. Não é isso que ele está dizendo. A unção, literalmente no hebraico original ali, é a gordura. Ele está dizendo assim, que
que os animais vão crescer, vão inchar. A gordura naqueles dias era sinal de prosperidade. Estava dizendo que ia crescer tantos pescoços dos animais que o jugo ia se despedaçar por causa da prosperidade que haveria em Israel. E nesta noite o Senhor está liberando a mesma palavra. Haverá crescimento nesse lugar. Eu não sei quem vai viver esta palavra, quem está com fé para tomar posse, mas haverá crescimento. E o crescimento que Deus vai dar a você vai quebrar, despedaçar todas as algemas, todos os grilhões, todas as cadeias, porque o Senhor vai fazer romper, em nome de Jesus Cristo. Você crê nesta palavra? Não há limite, não há limite. Nós limitamos o nosso Deus. Nós olhamos para os nossos recursos e limitamos Deus. E Deus está dizendo: olha, tira os muros, para de colocar limite, porque haverá crescimento. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Que você possa tomar posse. Estamos iniciando um novo ano, é um novo começo. Como judeus, reconstruindo a cidade, todos empolgados. Vamos reconstruir. Mas na reconstrução eles estão traçando limites. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se o nosso recurso vai dar para fazer até lá. Aí vem Deus e diz: olha, corre lá. Manda parar de ficar medindo, porque o que eu tenho para este lugar, não haverá limites. Sem limite, é sem limite. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus.